Segue aí de casa e a gente segue aqui acompanhando você. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer ao Francesco, a Cidiane, a Gabriela, né? E pedir desculpa por não poder estar aí, mas alguns familiares positivaram para a Covid e aí eu preferi ficar em casa para não passar nada também para ninguém. Bom, hoje vai ser só um bate-papo mesmo, né? Falar um pouquinho sobre a cultura digital e a cultura de paz, né? Pode passar para o próximo. Isso. Bom, pra vocês me conhecerem aí um pouquinho, né? Sou embaixadora da Campus, como foi falado. Eu também sou embaixadora global da Boa Vontade para o Rotary Internacional. Eu tenho experiência mais de 10 anos em gerenciamento de projetos, inovação digital, educação, parcerias estratégicas, né? Sempre com foco em projetos de responsabilidade social. Né? Já trabalhei na Cisco, no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, na Vivo, no Rotary, né? Então, queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, né? E a parte de estudo, né? Que sem conhecimento a gente não é nada. Então, assim, eu fiz um Master em Cultura da Paz, eu tenho uma especialização em cooperação internacional, um MBA em marketing e sou graduada em administração de empresas. Esqueci de falar para vocês que eu estou falando aqui de Brasília, né? Então, é isso. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, gente, eu juro para vocês que eu não vou dar uma aula de história aqui, tá? Vai ser um bate-papo mesmo, essa linha do tempo é só para a gente poder entender, né, aonde que a gente está, né, o que que a gente pode fazer. Né? Então, eu sinalizei ali, falando na Idade Média, né, que no final da Idade Média a gente lembra, né, que teve o Renascimento, né, que começou o Renascimento comercial e urbano, né, só que ali também, como hoje em dia, né, que eu quero fazer essa analogia, também teve uma pandemia, né, que foi muito forte, foi a peste, né, e nessa época matou mais de um quarto, né, da população do século XIV, né, europeia. E para poder melhorar, foram algumas coisas que a gente também precisou fazer agora também, né? Melhorar na higiene, né? Para diminuir o contágio, o confinamento, hospitais, né? E, bom, com essa peste também, a outra coisa que veio foram algumas guerras e, em consequência disso, a fome, né? Bom, mas se a gente olhar para a Idade Moderna, a gente vê que a gente que saiu daquele Dark Ages, né? Tipo, aquela época mais escura, e começou uma época que se chama do século das luzes, né? Então, na Idade Moderna, você vê que teve uma fase desse progresso da humanidade, né? Teve o renascimento cultural, né? Teve o iluminismo. Volta lá no outro. Isso, obrigada. Teve a Revolução Industrial, teve a Revolução Francesa, né, e muitas descobertas, né? Então isso aqui não foi uma coisa que só aconteceu na Europa, aqui no Brasil também, né? No mesmo tempo estava acontecendo, né? Então estava tendo aqui alguns estudantes que vinham de fora da Europa também, e começaram com a Inconfidência Mineira, o fim, né, da toda aquela parte colonialista, terminar o absolutismo aqui, começar com uma república também. Então, você vê que nessa Idade Moderna também ela teve consequências, né? Foram consequências mundiais, né? E isso permitiu que tivesse um desenvolvimento tanto cultural quanto intelectual, né? Com premissas assim baseadas nas ideias de igualdade, liberdade, né? Fraternidade. Bom, e agora chegando onde a gente tem que chegar, que é o importante, é falar da idade contemporânea, onde a gente está vivendo os nossos tempos modernos, né? E às vezes não, já faz muito tempo que a gente vem negligenciando, né, a cultura de paz para o desenvolvimento, né? E existem vários objetivos e metas que a gente pode ter como uma luz no final do túnel, né? Em 2015 foi assinado um documento que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, para que em 2030 a gente possa ter um mundo melhor, né? Então eu quero mostrar aqui para vocês o que a gente está fazendo, porque às vezes as pessoas não falam dessas ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então
E ali eu estou mostrando a linha, né, de 2015, que quando começou, e agora que a gente tem de 2022 até 2030 para acelerar, né? Então, vamos passar para o próximo, por favor? Bom, gente, a gente tem que lembrar que os estudos de pais, né, eles incorporados na nossa era digital, eles podem desenvolver o capital social e ensinar novos conjuntos e habilidades produtivas. Então você fala, tá, mas por onde eu vou começar? Então aí os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles se ramificam também, né? Eles têm 169 metas. Então, por exemplo, se você está querendo falar sobre terminar com a pobreza do mundo, né, a fome zero, que tenha paz, que tenha justiça, o saneamento das águas e tal. Então aqui é um ponto para vocês começarem, para vocês entenderem por onde a gente pode fazer. E isso não é uma coisa que só as empresas devem fazer. Todos nós como cidadãos, a gente tem que entender tudo isso. Tudo isso aqui anda em conjunto, né? São movimentos de paz, né? Com comunicação não violenta para que as coisas possam ser mudadas e alteradas, né? Pode passar para o próximo. Bom, então, para facilitar esse entendimento, né, como são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, eu quis colocar aqui para vocês eles divididos nos 5 P's, que são de pessoas, prosperidade, planeta, paz e parceria. Então, você consegue colocar 6 primeiros objetivos dentro de pessoas. Se, vamos dizer, eu quero fazer projetos de cultura de paz dentro da especificação de pessoas, né? Ou então dentro de prosperidade, tem os objetivos de 7 ao 10º, né? Planeta também, do 11 ao 15, paz 16 e parcerias 17. No meu ponto de vista, aqui, paz deveria estar em todos, porque você não consegue fazer nada se você não tiver os princípios básicos de paz, né? E princípios básicos de paz é você ter tolerância, você ter uma comunicação não violenta, né? É você ter empatia, é você entender o que está acontecendo no mundo, né? Então, o que a gente tem como vantagem hoje? Naquele paralelo que eu estava colocando sobre a época do Iluminismo, do Renascimento, ali os filósofos, por exemplo, tudo que a gente lê hoje, eles tinham mais de uma área do conhecimento, né? Então eles não eram pessoas que estavam só em uma área. Então hoje a Campus, por exemplo, ela facilita isso, né? Para que você não fique só em uma área do conhecimento. Você precisa entender de tudo, né? A gente não pode mais estar no raso das coisas, né? A gente, para se apropriar, para poder chamar atenção, para pedir mudanças e reformas, a gente precisa ir um pouco mais profundo nas coisas, né? Então, por exemplo, você vê assim, que naquela época, por exemplo, eu até anotei aqui, o Da Vinci, ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, né? Então, assim, não foi só a Mona Lisa, foi o homem vitruviano também. Então, assim, você via que cada um deles tinha outras áreas de conhecimento, né? Por exemplo, Dante Alighieri, quando escreveu sobre a Divina Comédia, ele não estava simplesmente escrevendo uma parte literária, ele estava fazendo também uma parte de política, né? Contando o que estava na época, tem uma parte religiosa ali, então você começa a ver outras coisas. Então, hoje, para a nossa vida, eu acredito que é importante a gente usar a era digital a nosso favor, né? Então, todas as empresas deveriam estar usando tudo isso aqui. E assim, isso não é metas que estão longe, são coisas que são totalmente possíveis, né? De se fazer no dia a dia e acontecer também, né? Então, por exemplo, aqui em Brasília, existe uma empresa chamada R2 Produções, né? Que eu não sei se alguém teve aqui em Brasília na época que todo ano eles construíam uma praia em Brasília, de verdade. Então, eles pegavam um espaço perto do lago e eles cumpriram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Estratégico. Então, como fazer uma festa com isso?
a festa foi mudada, os copos eram copos de plástico, tinha na hora, para erradicar a pobreza também, as pessoas levavam 1 quilo de alimentos, então foi entregue muitos alimentos também, toneladas de alimentos para várias ONGs daqui de Brasília que eu conheço, né? Fizeram parcerias com outros projetos também, né? Eles doaram a praia, a areia da praia que eles construíram, que eles trouxeram da praia mesmo, né? Para parquinhos, entendeu? Então, assim, eles encontraram como poder ajudar. Inclusive, aonde era feito, eles tiraram, por ano, eles tiravam 2 toneladas de sujeira da parte do lago onde estava sendo feito essa questão do na praia também, né? Era um evento que era de dia e de noite também, então você fala bem assim, eles devolveram para a sociedade tudo isso daí. Então é totalmente possível ser feito isso, né? Então aqui também é para vocês terem um pouquinho de ideia do que pode ajudar, né, na hora quando você quer falar de parcerias sustentáveis, né, por onde você pode começar. Aí tem um pouco de dica também para vocês. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, e como a gente está falando de paz, eu sinalizei esse daqui para poder falar um pouco, né? Esse daqui é dos mapeamentos dos objetivos, né, que a gente precisa se antecipar, né? E é possível se antecipar, é possível transformar, é possível criar soluções para responder a todo tipo de violência. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, com situações de um bullying digital, o que a gente pode fazer? Será que a gente cria um hackathon dentro de uma escola para que seja desenvolvido um app que possa fazer isso? O que está faltando, né, para que isso não aconteça? Por que estamos vivendo numa era de haters, né? Por quê? Assim, então você fala bem assim, o que está sendo desenvolvido, né, nesse dia a dia? Hoje a gente tem que pensar que vivemos numa época de transformação e temos uma tecnologia a nosso favor. Então imagina, antigamente eles conseguiram fazer tantas coisas que até o dia de hoje a gente volta no passado para poder falar. Agora seria estar no presente, tendo possibilidade de você fazer pesquisa, né? Pegar seu celular e fazer a pesquisa aqui na hora e ver, não, isso aqui é possível. Quem será que trabalha com isso? Se juntar com outras pessoas também, por exemplo, de outras áreas do conhecimento, né? Porque você às vezes quer desenvolver um projeto, só que você não tem todas as capacidades para isso. Então, é muito importante você conhecer, se desenvolver todos os dias, né? Conhecendo, ter curiosidade, né, de entender tudo que está acontecendo, né? Então, assim, você precisa desenvolver boas práticas e enfrentar, né, essas diferentes adversidades. Por exemplo, nessa parte aqui também da promoção de paz e justiça, né, e instituições eficazes, assim, a gente está falando muito sobre ser muito instituições mais fortes, mais empoderadas, mais inclusivas, transparentes, né, para que a gente possa ter esse desenvolvimento humano sustentável, né? Esses são alguns dos princípios que sustentam essa ODS, né? Mas também, assim, tem pontos que, como a exploração sexual, o tráfico de pessoas, a tortura, né? Então, enfrentar a corrupção, o terrorismo, práticas criminosas, tudo isso também faz parte desses objetivos estratégicos de desenvolvimento das Nações Unidas. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer para o nosso dia a dia, né? Então, assim, eu acredito que falta, às vezes, entender qual é o norte, né? Para onde que a gente tem que ir, o que precisa ser feito. E são pequenas mudanças dentro da sua casa mesmo, na hora de você dividir o lixo e saber que não é lixo, que é resíduo, que pode ter pequenas transformações que vão fazer diferença na sua comunidade, né, na sua escola. Então, são pequenas coisas que no dia a dia são possíveis, entendeu? E que você traz não só uma contribuição para a sociedade, mas assim, para a humanidade como um todo, né? Então, o conhecimento, ele é muito importante, né? Então, assim, e o conhecimento sem entendimento, ele não tem valor.
Então, a gente não pode ficar em pesquisas rasas, né? Do tipo, procura uma informação no Google e aí a gente não vê se a fonte daquela informação ela é verdadeira. Saber pesquisar, repassar, ter consciência que a gente precisa repassar informações, né? Quando você recebe uma mensagem, você vai repassar a informação, mas antes você vai pesquisar se aquela informação é verdadeira ou não, né? Que você saber que se você está fazendo um bullying, que tudo que você faz na internet, entendeu? Está registrado ali, entendeu? Que vai ter uma consequência em relação a isso, né? Então, assim, eu acredito que hoje a gente tem que usar esse conhecimento a nosso favor. Então, por exemplo, hoje estamos vivendo na Ucrânia, está mais de 100 dias de guerra, e eu falo assim, gente, como assim? Não era para estar acontecendo uma coisa dessa no mundo hoje em dia, porque existem ferramentas para que isso não aconteça, existem órgãos para que isso não aconteça, entendeu? Então, assim, cadê as pessoas se movimentando na rede social para poder falar sobre isso? Né? Teve a taxação agora também, há pouco tempo, sobre a questão de saúde, dos planos de saúde, e muita gente não sabe o que está acontecendo. Então, você tem que ir além, entendeu? Às vezes, para você exigir alguma coisa do outro, você tem que saber um pouco mais. Não significa que você sabe muito, porque você vai aprender também com o outro, né? Mas é isso. E é para deixar essa reflexão e para que vocês também possam pensar como que você pode contribuir no dia a dia. É isso, assim, né? Se tiver mais uma outra página, se puder passar. Tem mais. Bom, então assim, eu tá aqui, mas eu quero deixar também aberto aqui para vocês. Eu até acho que terminei um pouquinho antes também. Porque eu não quero me alongar, eu não quero ser chata, não quero ser uma professora falando de coisas muito técnicas, mas eu quero falar que tem coisas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Então, em pequenas coisas, né? Na nossa comunidade, no nosso bairro, transformar, né? Eu fiz um projeto dentro da prisão para menores, né? E você vê, assim, que o que falta para eles é oportunidade, né? Eles fizeram muitos cursos também, né? Cursos online, na hora que a gente abriu portas ali para eles. E eles tinham ideias fantásticas para melhorar o entorno deles, né? Então, assim, pequenos atos fazem uma transformação gigantesca, né? E só para compartilhar também mais um projeto que eu vi, esse foi um projeto que foi de uma favela, né, na Argentina, que se chamam Vichas, né, que uma pessoa da própria comunidade, ela criou, na hora que fosse, era muito difícil na hora de entregar alguma carta, ou na hora de se entregar uma comida, era difícil a comunidade, porque, né, ela foi criada ali, então ela não tinha números, não tinha nome de rua, e eles criaram um aplicativo que quando essa pessoa ia entrar na comunidade, ela não vivesse lá, ela poderia chegar na casa da Dona Maria, então ela ia virar 2 quadras, 3 ali para cima, ia chegar no final, chegava na casa da Dona Maria, para entregar a comida, para entregar um envelope, qualquer coisa que fosse. Então ele fez uma mudança ali para a comunidade dele também. Então, deixar essa vontade. Hoje os jovens são muito diferentes, né? Trabalham com propósito e isso é super importante. É muito diferente, vou me colocar, né, como antigamente também, onde você às vezes pensava assim, preciso de um trabalho estável. E não é isso, né? Hoje você vê que o jovem, ele quer trabalhar com propósito, ele quer fazer diferença, né? Exigir, né? E às vezes a gente precisa só entender um pouco mais do que a gente está precisando exigir, né? Ver que a gente está chegando em 2030 e que muitos desses objetivos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, eles estão andando em passos muito lentos e que a gente pode acelerar isso, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Bom, eu não sei, Gabriela, se tá aberto para Oi, Patrícia. não sei. Oi. Você me escuta? Te escuto perfeitamente. E aí, como é que foi a experiência?
palestrar de casa, assim, para todo mundo aqui, presencial também. Você tá no telão aqui, a gente tá te vendo. Ai, gente, coitado, vocês estão vendo os poros, estão vendo as rugas, isso daí é um problema, né? Então, assim, se eu tivesse aí, pelo menos disfarça lá no palco, e ainda jogando uma maquiada pra tirar isso? essa cara de dodói, mas tudo bem. Que nada, você tá maravilhosa. E também melhoras pra você, tá? Se cuida. Obrigada. Tchauzinho. Obrigada, gente. Obrigada. Galera, se cuidem, tá? Pra vocês que estão em casa.